Olá, sejam bem-vindos ao canal Infratempo. Eu me chamo Silvio Cairo e faço parte da equipe de engenharia de aplicação da Infratempo. Como é conhecimento de todos, nosso foco é estar próximo aos nossos clientes através de visitas comerciais frequentes. Porém, por motivos além de nossa vontade, estamos utilizando este canal como forma de levar os assuntos que normalmente tratamos em nossas visitas, levar nossos treinamentos, workshops e apresentação de produtos e aplicações. Em caso de dúvida ou necessidade de maiores informações, deixe seu comentário ou entre em contato através do site que estará na descrição e no final deste vídeo. Hoje vamos apresentar nosso sistema de prevenção contra incêndio, utilizando câmeras de radiação infravermelha ou comumente chamadas de câmeras de imagem térmica. Nosso objetivo principal é mais que uma prevenção, é uma antecipação ao início de um incêndio. Para viabilizar esta antecipação, a câmera de radiação infravermelha é uma das poucas soluções que possui esta capacidade de se antecipar. É uma forma segura de, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, durante os 365 dias do ano, antecipar o início de um incêndio. Diferentemente de outros tipos de dispositivos de prevenção contra incêndio, como detector de fumaça ou detector de chama, que necessitam da presença da fumaça ou da chama para serem disparados. A detecção por infravermelho possibilita a identificação de uma elevação da temperatura ou um gradiente em uma determinada região, um ponto ou um lugar, antes mesmo do início da fumaça ou da própria chama. O início de incêndio sempre dependerá de um material inflamável, que é nosso combustível, do comburente, que é o oxigênio, e está praticamente presente em todos os ambientes, e o calor que, chegando à temperatura de ignição, dispara a chama e o incêndio se inicia, o chamado triângulo de fogo. Sabemos que, extinguindo qualquer um desses componentes, o fogo será debelado. Porém, nosso objetivo é apresentar a alta eficiência do método de antecipação de incêndio utilizando câmeras de imagem térmica. Enquanto estamos aqui discutindo, o vídeo mostra que, com apenas alguns segundos, a propagação da chama é rápida e, da mesma forma, pode fugir do controle. Em segundos já temos chama, e no máximo em 1 minuto e meio a 2 minutos, o fogo está completamente fora de controle. Um sistema eficiente de detecção de incêndio deve ter como elemento principal um tempo de resposta muito rápido, de modo a evitar que apareçam a fumaça e a chama. Detectores de fumaça disparam na presença de fumaça e quase sempre a chama se faz presente. Algumas câmeras de vídeo podem fazer esta função, mas não têm a capacidade de antecipação. Somente serão acionadas na presença de fumaça. As câmeras de radiação infravermelha conseguem antecipar o início da fumaça e do fogo. São capazes de detectar a elevação da temperatura pelo aumento de radiação infravermelha, energia em um determinado local. Visualizando graficamente, podemos acompanhar sua evolução com o passar do tempo. A câmera de radiação infravermelha atua antes que ocorra uma ignição, como a gente pode ver no gráfico. E quanto antes essa detecção ocorrer, mais distante estaremos desse ponto. As câmeras de radiação infravermelha conseguem antecipar o início da fumaça e do fogo. Então, quanto mais rápida for a detecção, mais rápida poderá ser a ação a ser tomada. A capacidade de detectar a radiação infravermelha permite uma antecipação que os outros dispositivos não são capazes de oferecer. Captar a energia infravermelha emitida e transformá-la em um valor de temperatura permite o maior controle e ajuste dos limites de forma a encurtar ao máximo esse tempo de antecipação. Um conceito importante é que as câmeras de radiação infravermelha medem ou detectam a elevação da temperatura na superfície.
Mas supondo que se tivermos no início de incêndio a uma certa profundidade, em uma pilha de matéria-prima ou rejeitos, por exemplo. Embora isso não seja comum, pois há necessidade do aumento de calor na região, podemos fazer uma consideração que é a existência de um dispositivo como um motor elétrico a combustão próximo, ou também considerar a movimentação da matéria-prima, da pilha, que se deslocou da superfície, já sofrendo com o aumento da temperatura, para o seu interior. Supondo que isso ocorra, o calor provocado pela convecção e até mesmo por condução em menor proporção tende a subir, provocar o aquecimento da superfície que está sendo monitorada e dessa forma ser detectada também pela câmera de radiação infravermelha. A tecnologia de detecção por radiação infravermelha permite que seja possível controlar um gatilho ou um limite de disparo. Para evitar falhas, é fundamental monitorar toda a área que ofereça risco a um princípio de incêndio. Câmeras fixadas em pontos estratégicos de modo a cobrir toda a área de interesse é fundamental para o sucesso da prevenção. Nossa engenharia de aplicação está apta a auxiliar nossos clientes a definir e configurar as posições de modo a obter a melhor relação câmera-área-benefício e custo. Não se pode deixar um pequeno local ou área sem monitoração, mesmo que com baixo risco, mas que esse risco possa provocar um início de incêndio. Câmeras com sistemas motorizados de movimento, chamados PT ou Pan Tilt, muito utilizado em câmeras de vídeo de segurança, também oferecem excelente recurso ao sistema com câmeras de radiação infravermelha. Sistemas com esse recurso possibilitam o controle dos movimentos horizontal e vertical, cobrindo praticamente toda a área de interesse. Estamos falando de áreas limitadas, como galpões de armazenamento de cavacos de madeira, material altamente inflamável, tanques de lubrificantes ou combustíveis, papel, sucata de papelão, plásticos, madeiras, entre outros. O sistema é dedicado ao monitoramento de áreas externas e internas com dimensões limitadas. Galpões de armazenamento de lixo, sucata, reutilizáveis, recicláveis, rejeitos e até pátios de matérias-primas. Não estamos falando em movimentação de florestas ou áreas extensas, embora sistemas para esse tipo de monitoramento também utilizam câmeras de radiação infravermelha, porém requerem maior resolução, zoom óptico, que da mesma forma que sua alta capacidade, possuem um custo muito mais elevado, dificultando sua aplicação em áreas de médio e pequeno armazenamento. Reafirmando, a primeira função da câmera de radiação infravermelha é detectar pontos quentes. Lembrando que a câmera de radiação infravermelha obedece à sua ótica e seu campo de visão, do inglês FOV, e depende do tipo de lente. Como sabemos, o campo de visão de uma câmera é dado por um ângulo horizontal e um ângulo vertical. O IFOV, o campo de visão instantâneo, tem que ser calculado de modo a permitir que seja possível identificar precocemente uma elevação da temperatura em um determinado ponto à distância desejada. Então, a resolução da câmera é um fator importante para definirmos a posição e a quantidade de câmeras necessárias para cobrir toda a nossa área de interesse. Relembrando que o zoom das câmeras de imagem térmica apenas amplia o tamanho dos pixels, não melhora a sua detecção. Em casos de áreas mais amplas, o melhor é utilizar lentes com ângulos mais fechados, mesmo restringindo o campo de visão. Dessa forma, o detector, o nosso já conhecido FPA, detector de plano focal, será totalmente preenchido
melhorando efetivamente o poder de detecção da câmera. Podemos concluir então que um campo de visão muito aberto a uma grande distância não é recomendado para a detecção com exatidão. A engenharia de aplicação da Infratemp, com experiência adquirida ao longo desses 15 anos de existência, poderá auxiliar em definir a melhor resolução ótica e recurso para se obter uma detecção eficiente. As características mais importantes da câmera ThermalView TV40 da Fluke Process Instruments é a utilização de uma câmera de vídeo incorporada que possibilita a visualização também da imagem de vídeo e mais, imagem de vídeo fundida à imagem térmica. O grau de proteção IP67 garante uma excelente proteção à câmera em ambientes externos e agressivos. Garante também uma prolongada vida útil e baixo índice de problemas causados pela exposição ao tempo. Um módulo de alarme de entrada e saída pode ser utilizado em conjunto com o software, possibilitando a indicação de alarmes diretamente a sistemas supervisórios. Jaquetas incorporadas à própria câmera oferecem maior robustez, possibilitando sua utilização em ambientes com temperatura mais elevada, mais próximo a processos mais quentes e mais agressivos. A utilização de um módulo de entrada e saída permite enviar o sinal de alarme de detecção a um sistema supervisório, evitando maiores integrações, embora protocolos de integração APC e Modbus estejam disponíveis. Um programa de monitoração, visualização e tratamento de imagens proveniente de uma câmera de radiação infravermelha é parte integrante e permite maior flexibilidade e ajuste do que termovisores portáteis ou termômetros de radiação infravermelha pontuais. Movimentação da câmera de forma contínua em áreas previamente definidas ou a escolha do operador, com a utilização de sistema motorizado pan-tilt, possibilita maior versatilidade e dinâmica ao monitoramento. É possível também atribuir movimentos cíclicos de forma contínua em regiões de maior suscetibilidade ao início de incêndio. Um teclado virtual que possibilita o movimento do sistema motorizado pan-tilt deixa o operador livre para direcionar a câmera e obter a imagem do local desejado e monitorar de forma mais prolongada, a fim de realmente confirmar a elevação da temperatura na região. Visualização do termograma dá maior clareza ao operador das informações importantes, como máxima temperatura, temperatura do cursor, emissividade, data, tempo e quantidade de frames que está sendo utilizada no momento pela câmera. A troca de paleta de cores propicia maior conforto e adaptação do operador à imagem apresentada. Ajuste dos limites de temperatura máximo e mínimo possibilitam a melhor definição da imagem em termos de contraste e níveis de temperatura. A função de isoterma, com a possibilidade de ajuste de escala, também auxilia na melhor definição da imagem e identificação de possíveis aumentos de temperatura. A fusão da imagem térmica com a imagem digital em uma única imagem possibilita visualizar ambas, ajustando a de maior interesse no momento. O histórico de imagem agrega maior confiança ao sistema. A recuperação de imagens permite análises mais apuradas e até podem ser definidas como padrão para possíveis comparações futuras. Um programa dedicado ao monitoramento e à detecção antecipada de incêndio, que possibilita a definição da área de interesse a serem monitoradas, mesmo que o campo de visão da câmera seja maior do que a necessidade, permite maior controle e confiabilidade. Apenas áreas previamente definidas é que obedecerão ao controle dos alarmes estabelecidos. A possibilidade de exclusão de elementos com maior temperatura do que a área e o material a ser monitorado
permite que máquinas possam entrar e sair do campo de visão da câmera sem que alarmes sejam gerados por temperatura, principalmente se falarmos de motores a combustão, que geram demasiada quantidade de calor e podem ser confundidos com o aumento da temperatura e princípio de um incêndio para o sistema. Níveis de alarme sempre auxiliam no monitoramento, tendo a sinalização da própria imagem térmica e lâmpadas de indicação em cores, sendo verde sem alarme, laranja alarme de atenção e vermelho alarme de nível crítico. Esta função dá ao sistema este tempo de antecipação fundamental se comparado a sistemas convencionais de detecção de fumaça e chama. Uma visão geral da composição do sistema de monitoramento de um galpão é composto pela câmera, nosso elemento sensor, o sistema mecânico de movimento, o pan-tilt, um painel elétrico para as conexões necessárias e um rack para a acomodação do servidor e hardware dos sinais de entrada e saída. Dependendo do local e da disponibilidade de salas de controle apropriadas, o rack e outros componentes podem ser dispensados, sem diminuir a robustez e confiabilidade do sistema. A possibilidade de monitorar diversos materiais em uma mesma área, atribuindo os níveis de alarme para cada região, permitem deixar o sistema mais enxuto, economizando consideravelmente no serviço e nos materiais de instalação. Diversas são as aplicações de detecção antecipada de incêndio. Patos de sucata ao lixo, que podem iniciar o incêndio espontaneamente, dependendo do seu conteúdo. Estoque de matérias-primas em áreas abertas, que estão sujeitas a quedas de faísca levadas pelo vento, pela proximidade a locais com chama, como caldeiras, incineradores e chaminés. Pátio de matérias-primas, como cavaco de madeira, coque, carvão, ou qualquer outro tipo de material que possa iniciar um incêndio espontâneo ou provocado por alguma fagulha levada pelo ar. Monitoramento de galpões fechados para armazenamento de materiais como sucata, lixo, material descartável e materiais para reciclagem, matérias-primas de alta combustão como carvão, nitrato de amônio e entre outros. Como dissemos anteriormente, definir a área de interesse para a monitoração facilita a movimentação de pessoas, veículos e cargas que não são o alvo e o objetivo da monitoração. Agradeço a todos que acompanharam esta apresentação e nós da Infratemp estamos disponíveis para apresentar detalhes e de tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco através das redes sociais, através de nosso site ou envie-nos um e-mail diretamente para os nossos contatos, que teremos o prazer em atendê-lo. Muito obrigado e até a próxima.